Saudação pessoal, salve Maria, espero que todos estejam bem. Então, hoje nós viemos refletir um pouquinho sobre o Tríduo Pascal. Às vezes nós participamos, vamos naquelas celebrações que tem tantas coisinhas diferentes, parece que o padre está errando, o padre esqueceu disso, né? Mas são celebrações riquíssimas em detalhes e que nós, né, participamos e passa desapercebido e a gente vai tocando a vida, né? Mas vamos agora fazer essa experiência de uma reflexão, ora litúrgica, ora formativa, como também de cunho espiritual, para a gente entender alguns mistérios. Mas o nosso tempo é curto, né? Vale a pena se dedicar na formação pessoal nessa toda essa espiritualidade do Tríduo Pascal. Pois bem, para a gente entrar no Tríduo Pascal, deixa eu fazer só uma retrospectiva bem rapidinha, né? Para a gente entrar no ritmo. Vamos lá. Nós temos os tempos litúrgicos. Isso para a gente bem viver toda a vida de Jesus no decorrer do ano litúrgico, que é diferente do ano civil. Nós temos os tempos, né? O tempo pascal. Esse tempo pascal é composto da Quaresma, o Tríduo Pascal e a Páscoa em si, né? Então vamos lá. Temos a Quarta-feira de Cinzas, onde nós abrimos esse tempo com a Quaresma, né? Momento de reflexão, momento de interiorização, momento de sacrifício, de caridade, de jejum, de abstinência, não só. Momento para a gente reforçar e intensificar essas práticas, esses exercícios de um cristão, porque todo ano nós somos chamados a fazer isso, né? Mas enfim, então vivemos aí há 5 semanas, né? Rasgai o coração e não as vestes, né? Do pó viestes ao pó, ireis voltar, enfim. Aí, depois das 5 semanas, né? Temos o Domingo de Ramos, onde na liturgia nós experimentamos 2 momentos, né? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Hosana ao filho de Davi, né? O pessoal ali balançando os seus ramos e aclamando o rei, o descendente de Davi, né? E depois, no segundo momento da liturgia, nós temos a paixão de Cristo, onde a gente já é inserido nessa espiritualidade penitencial mesmo, né? Já ali tudo indicando a morte de Jesus, porque até então, né, na entrada de Jesus em Jerusalém, né, Jesus era um bom judeu, então ele ia ali participar da Páscoa, né? Não a nossa Páscoa. Mas, enfim, isso merece um ponto para vocês estudarem. Qual é a diferença da nossa Páscoa com a Páscoa dos judeus, né? Não vou explicar agora porque senão mudamos de assunto, né? Proposto. Mas, enfim, na segunda, terça e quarta-feira santas, né? Todos esses 3 dias é dedicado a práticas litúrgicas, práticas de devoção popular. Não existe nesses 3 dias uma liturgia própria, né? Tem sim as santas missas, tem confissões, tem, né? Pode ter. Mas o que eu quero dizer é que em cada localidade, cada cultura, pode-se vivenciar algo, como, por exemplo, na segunda-feira, o pessoal reza a Santa Missa ali com a imagem do Senhor dos Passos e logo depois tem a procissão de depósito, que é chamado, né? Então, todo o pessoal ali, os fiéis, logo depois da missa,
toma a imagem de Senhor dos Passos e a leva para um local, uma capela, uma casa, um local preparado para o Senhor dos Passos ficar lá. Aí pode-se meditar as 7 palavras de Jesus na cruz, né? Enfim. Na terça-feira já se utiliza a imagem de Nossa Senhora das Dores. Da mesma forma, o pessoal participa ali da missa, da celebração, toma aquela imagem de Nossa Senhora das Dores e a leva para outro local, uma capela, uma casa, né? E pode-se meditar as 7 dores de Maria, enfim. Na quarta-feira já é o encontro. Então, os homens vêm em procissão com o Senhor dos Passos, as mulheres vêm com Nossa Senhora das Dores e ali faz o encontro, né? Aí, antes tinha um sermão do encontro, aquela coisa bonita, né? E tem-se a missa. Enfim, então são práticas... Ai, padre, nunca ouvi falar disso. Não tem problema não. Cada local, né, é de uma maneira. Então, vai ali da comunidade, vai do padre que está ali naquela comunidade, enfim. Então, vamos já entrar na quinta-feira. Mas a quinta-feira de manhã, até as vésperas, né, até a tarde, ainda é uma outra espiritualidade, né? Porque, geralmente, os padres vão à catedral, vão ao bispo, né, para a missa da unidade. Essa missa da unidade é onde se abençoa os 2 óleos, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos. E também tem a consagração do óleo do crisma, tá? Para a crisma, para os batizados e para a ordem, os 3 sacramentos que utiliza o óleo do crisma, né? Então, a crisma, o batismo e a ordem. Então tá, então os 2 óleos são abençoados e o óleo do crisma consagrado, né? Tem todo um preparo. E os padres fazem a renovação das promessas sacerdotais. Importantíssima esta celebração, né? Então, às vezes, por exemplo, na minha diocese, nós fazemos outro dia essa celebração, porque fica muito corrido, as paróquias são muito longe da sede, né? Então, existe essa dificuldade para o padre estar na sede, estar na catedral de manhã e voltar para sua paróquia para entrar no Tríduo Pascal, né? Então, se faz outro dia para que o padre participe dessa missa do Crisma, a missa da unidade. Então, vamos entrar no Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, então, começa com a missa de quinta-feira à noite, onde esta missa começa, né? Tem-se o rito do lava-pés e depois o translado do Santíssimo ao final. Então vamos lá, vamos com calma. Estou aqui com o nosso missal romano, né, para nos ajudar a perceber alguns detalhes, como por exemplo, né, o rito do lava-pés, né, entrou numa dinâmica de participação do povo, né? Mas o que é prescrito seriam homens, né, para representar esses discípulos, ou melhor, os apóstolos. Então nós bem sabemos que Jesus celebrou ali com os seus apóstolos e instituiu a Eucaristia, como também o sacerdócio, né? Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Então, nessa liturgia, nós temos o Glória. Então, olha só, que interessante, nós estamos dentro do, quer dizer, vamos entrar, né, no Tríduo Pascal, mas nós estamos dentro de uma espiritualidade quaresmal, mas hoje, né, na quinta-feira, nós temos o Glória, onde se pede também para ter o sino, né, a sineta,
Por quê? Porque é uma celebração festiva. Jesus está com os seus, Jesus está instituindo a Eucaristia, Jesus está ficando aqui para nós. Então é motivo de alegria, né? Claro que ele vai se silenciar a partir daqui até a vigília pascal, né? Então nós temos o Glória e depois, logo depois, né? Oh meu Deus! Logo depois da homilia, né? Geralmente faz-se esse rito do lava-pés. E eu gostaria de atentar para um ponto, que às vezes a gente canta todos os anos, repetimos e não prestamos atenção na letra. A letra, possivelmente, que todo o Brasil canta, né, todos nós cantamos, ele é retirado das antífonas do próprio missal. E essas antífonas são passagens da Escritura. Na segunda antífona se diz o seguinte: aos pés de Pedro inclinou-se. Quem? Jesus se inclinou aos pés de Pedro, né? E Pedro nega, né? Fala, ó mestre, não, por quem és? Né? Então, o Senhor é Deus, então o Senhor não pode lavar os meus pés, né? E Jesus retruca, não terás parte comigo se não lavar os teus pés. Pedro retruca, és o Senhor, és o mestre, eu reconheço isso, né? E eu sou teu discípulo. Mas Jesus finda, né? Essa segunda antífona. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Então, olha só, um gesto de lavar os pés. Até hoje nós repetimos o gesto dentro do rito dessa missa, né? Mas isso traz o sentido de servir. Isso traz o serviço que o cristão é chamado a fazer sempre. Não é só o serviço de lavar os pés, é estar com o outro, é ir ao encontro do outro, ver a necessidade do outro, né? Enfim, então depois do lava-pés, nós já passamos para a liturgia eucarística, onde segue normal. Logo depois da comunhão, todos comungam, aí Jesus não é recolhido, como de costume, ele fica ali sobre o altar e, logo depois do oremos, tem a terceira parte desta celebração, que é o translado de Jesus. Então, pede-se que prepare um local à parte, né? De preferência fora da igreja, né? E terminado ali, né, a comunhão, terminou o oremos, faz-se uma procissão levando Jesus até esse tabernáculo, né? E quando se coloca ele ali, faz-se uma adoração, fique ali com Jesus, né? Da mesma forma que ele pediu para que seus discípulos rezassem, né, ali com ele, ficassem em vigília com ele. Então é esse momento, né, que a gente está ali com Jesus. A orientação é que pode ficar até um pouco ali com Jesus em adoração e que depois vá embora. Tem lugares que fica toda a noite em adoração, mas pede-se, o missal nos orienta, que depois da meia-noite seja algo mais singelo, nada solene, nada de silêncio ali, né? Orações mais recolhidas, né? Nada de solenidades. Isso por quê? Porque na sexta nós já entramos nessa dinâmica da morte de Jesus. Tem lugares que faz-se a via sacra de manhã, faz encenação, né? Enfim. Mas liturgicamente, nós celebramos não a missa. É o único dia que do mundo todo nós não temos a Santa Missa, não tem nenhum sacramento. É nessa sexta-feira.
E lembrando que, terminando a missa, não tem o sinal da cruz, a bênção final, né? Melhor dizendo. O padre não abençoa, não encerra esse momento. Por quê? Porque já faz parte do tríduo. Tríduo são o quê? 3 dias, como se fosse um só. Então pega ali a quinta, a sexta e o sábado que a gente vai falar, né? Então, na sexta começa sem o sinal da cruz, como também termina sem o sinal da cruz, sem a bênção. Por quê? Porque é um dia só, tá bom? Então vamos lá. Nessa sexta-feira da Paixão do Senhor, nós temos a adoração da cruz. Mas a adoração da cruz, você não vai lá adorar o madeiro. Você não adora a cruz, católico não adora a cruz. Né? É o nome que se deu e tudo, enfim, já faz parte da nossa linguagem. Mas nós adoramos o Cristo, pendente da cruz. Tá bom? Então já começa com o padre, né? Chega, já faz ali a prostração em silêncio, sem música. Depois já vem as orações próprias. Depois, na primeira parte da liturgia da palavra, tem toda aquela oração universal que se chama, né? Onde se reza pelo Papa, pelos judeus, pelos crentes, né? Aqueles que acreditam em Deus. Reza para todo mundo. Que bom, tá vendo? A igreja é mãe. Então, aí reza, tem essa oração universal, aí vem a segunda parte, que é justamente essa adoração da cruz. Então, de forma ali, né, o padre entra, os padres que dão conta de cantar, né, que bom, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, né, então já vai descobrindo ali o crucificado, né? E tem ali aquele gesto de cada um fazer a sua reverência, o seu sinal de adoração, né? Terminando isso também, essa adoração da cruz, segue-se a distribuição da Eucaristia, porque não é missa, né? Então, terminando a comunhão, faz-se o encerramento, né? Mas sem a bênção final, sai em silêncio, né? Por que disso? Porque a igreja, o sacramento, toda a vida, a estrutura eclesial, ela não existe se Jesus está morto, né? Então, em luto, vamos dizer assim, né? A igreja não tem sacramentos. Enfim, agora chega a alegria. Não, porque no sábado está aqui dentro do tríduo pascal. Então, quinta-feira, sexta-feira e sábado é um único dia. Então, no domingo, né? Então, depois das vésperas, é que é a vigília pascal. Então, o sábado continua sendo um dia de recolhimento, né? O pessoal faz tanto... Ah, eu esqueci de dizer. Na sexta-feira, jejum e abstinência de carne, né? Então, quem aí não tem nenhum problema de idade... Problema não, né? Idade é virtude, ô glória, o padre tá falando errado. Mas quem já está em idade avançada, muita experiência, ou quem é acometido por alguma enfermidade, estão dispensados. Mas 2 dias que os católicos são obrigados a jejuarem e a fazer abstinência de carne, né? A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. Então chegamos ao sábado à noite, onde se prepara ali a fogueira, né? Onde vai ser abençoado, tem todo o rito também, é muito bonito, essa preparação, né, ali da bênção do fogo, vem o Cristo ressuscitado, né? Então vem em procissão com as suas velas, entra na igreja com tudo escuro ainda, aí se canta o exulte. Nossa, deveríamos ter um vídeo só para a vigília pascal, porque é belíssima, riquíssima. Até os outros, eu tô correndo aqui com a sexta-feira, né? Tô correndo porque é muitos detalhes, né? Mas só pra gente aí ter essa oportunidade de refletir um pouco.
Então, sábado, silêncio, contrição. E à noite, volta-se com o sino, com alegria, com a luz de Cristo, né? Com aleluia. Cristo ressuscitou. E aí, nós temos, então, as leituras, aquele tanto de leitura, né? Os meninos até dormem, os meninos não, né? Tem alguns também que já dormem. Enfim, por que disso? Porque diante de todas essas leituras, com os seus respectivos salmos e depois o oremos, é para a gente contemplar toda a história da salvação. Tudo que perceberam que começa com a criação, né? No princípio era o verbo, e enfim, né? Então nós temos essa oportunidade de vivenciar toda a história da salvação, né? E enfim, com essa liturgia, o pessoal gosta de dizer, né? A mãe de todas as celebrações é que nós declaramos que Jesus está ressuscitado. Aí sim, esse é o motivo da nossa alegria. E no domingo nós temos as missas próprias, né? A missa da aurora, a missa do dia, enfim, para a gente realmente viver bem essa ressurreição do Senhor, né? Então, que possamos nos atentar aos detalhes. Depois, se vocês quiserem, a gente volta, né, com os vídeos mais formativos, no sentido de entender cada gesto, entender cada momento, né? Por que o padre faz a prostração ali na sexta-feira, né? Eu já falei que não faz o sinal da cruz porque é uma celebração só, né, tal. Então, pessoal, toda essa experiência do Tríduo Pascal, ela deve ser vivida de forma íntegra, inteira, né? Não adianta a gente só ir nas celebrações por preceitos, né? A gente sabe que os dias que a igreja mais enche são esses dias, mas por quê? Será que a gente está procurando Cristo mesmo? Será que a gente enterra Cristo e a ressurreição fica para trás, fica esquecida? Né? Então nós devemos atentar a esses detalhes que todo o Tríduo Pascal traz para nós. Então, assim, diante dessa pequena experiência, né, que nós possamos deixar o nosso coração aberto para que esses 3 dias, sendo um só, nós possamos morrer com Cristo, subir ao Calvário com Ele, nos arrepender dos nossos pecados, conversão, né? Para então, assim, nós podemos também, com a mesma intensidade, participar da ressurreição. E depois, nossa, gente, a igreja é sábia demais, a igreja é linda demais, porque aí depois a gente tem a oportunidade da 8ª da Páscoa, 8 dias, né? Vivendo toda essa alegria, essa emoção da ressurreição de Jesus, e depois a ida dele, né, de volta para o céu, a sua ascensão, depois o Espírito Santo que vem. Gente, a igreja é bela demais, então nós perdemos tanta oportunidade de fazer essa experiência íntima com Deus, né? Então que nós possamos nos dedicar a estas celebrações, mesmo que seja de forma virtual, né? Mesmo que a participação presencial, deixa eu ter um negócio aqui, a nossa participação presencial hoje esteja dificultada por causa de uma pandemia, por causa de decretos, mas não deixe de vivenciar esse Tríduo Pascal. Não deixe de experimentar o amor de Deus que morreu na cruz por você, né? Então, fica aí a proposta para a gente viver bem essa Semana Santa, viver bem esse Tríduo Pascal, tá bom? Que Deus os abençoe e qualquer coisa a gente vai se encontrando aqui para mais momentos, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria. Jesus, tactus
Será de tu sol.